Vocês já pararam para pensar sobre todas as coisas que fizeram hoje? E dessas coisas, quantas foram automáticas? E quantas delas vocês realmente gostariam de mudar ou manter em sua rotina? Segundo Timothy Wilson, um psicólogo americano, apenas 5% das ações que executamos durante o nosso dia são realizadas de forma consciente ou através de escolhas, demonstrando que a maioria de nossos atos estão envolvidos no automatismo que os transformam em hábitos inconscientes e constantes. Toda ação ou comportamento que uma pessoa aprende e repete frequentemente se caracteriza como um hábito, que normalmente se dá de forma involuntária. E todos possuem consequências, podendo ser boas ou ruins, mas todos refletem nossa qualidade de vida e no nosso jeito de ser. Para simplificarmos, podemos citar hábitos comuns, como escovar os dentes, ou alguns mais incomuns, como, por exemplo, roer as unhas. Os hábitos, eles são fundamentais para definir as nossas ações do dia a dia, sendo determinantes de momentos da nossa vida. E mesmo que eles sejam uma forma de nos poupar e economizar energia durante nossa rotina, um hábito negativo pode nos fazer cair na zona de conforto e chegar em extremos, como, por exemplo, um determinado vício. E foi prestando atenção nesses detalhes que uma história me chamou bastante atenção. E talvez a maioria de vocês nem imagine, mas um dos maiores atores da atualidade, de grande sucesso e papéis memoráveis no cinema, encontrou em algum de seus hábitos uma barreira para a conquista de tudo o que tem hoje. Aos 5 anos de idade, filho de um diretor de cinema e uma atriz, já acumulava importantes trabalhos no meio dos shows business. E por conta de uma carreira bem precoce, sempre teve sua vida exposta e muito divulgada. Em 1971, aos 6 anos de idade, ao receber das mãos de seu pai um cigarro de maconha, começava a se perder num mundo totalmente obscuro e com poucas oportunidades de saída. E ali, a vida começava a perder o sentido. Chegou o abandono dos estudos, a insistência por apenas trabalhar, o distanciamento familiar e a redução drástica do seu ciclo social. E o início, por incrível que pareça, não viria a ser a etapa mais complicada. E com algumas atuações em séries, filmes e peças de teatro, clareava aos poucos a carreira de ator, mesmo ele não tendo a formação adequada para isso. Buscando contrariar a ideia do escritor Scott Fitzgerald de que as vidas dos americanos não têm um segundo ato, pois vivem como uma constante preparação para algo que nunca chega, o 20º viciado de Hollywood, como ele ficou conhecido, passou a ver nas drogas a única forma de suportar a exposição e o trabalho que lhe era imposto desde a infância. Os constantes episódios consequentes do hábito do consumo de substâncias ilícitas simbolizavam perfeitamente uma pessoa que havia caído em desgraça. Tentativas de ajuda não lhe faltavam, mas ao mesmo tempo o homem afastava pessoas próximas, familiares e profissionais que com ele trabalhavam, dificultando cada vez mais a busca pela luz no fim do túnel. Prisões por porte e consumo de drogas viraram rotina. Internações em centros de reabilitação também. E em um dos episódios, em 2001, foi preso dirigindo após, segundo ele mesmo, ter consumido a melhor cocaína, depois da experimentada junto de seu pai, quando ele era ainda mais novo. E para piorar, em dados momentos, fugia de todas as maneiras de ajuda, como do controle de antidrogas. Em resumo, não queria se ajudar e gatilhos como a interpretação de um jovem viciado em drogas em um filme complicavam ainda mais a situação. Diagnósticos médicos de depressão, transtornos psicóticos, bipolaridade e outros sempre fizeram parte da sua vida. A dependência gerada pelo hábito afetava relações pessoais, afetivas e familiares. No livro The New Bridge, chega a citar a seguinte frase, abre aspas, quando meu pai e eu nos drogávamos juntos, era como se ele tentasse expressar seu amor da única forma que sabia. Fecha aspas. Agora, pare e reflita.
Será que você não se encontra em situação semelhante de se prejudicar para doar seu afeto? Bom, parecia não haver saídas. A luz no fim do túnel ficava cada vez mais distante, e a dependência era emocional e física. Naquela época, as suas capas de revistas não eram da forma que se esperava. Suas entrevistas eram só tentativas de justificar suas atitudes, que eram consequências de hábitos antigos. E entre idas e vindas de prisões, entre inúmeras atuações e todos os tipos de drogas que vocês puderem imaginar, o autor chegou a experimentar alguns métodos de ajuda psicológica, ao identificar uma síndrome de abstinência, após uma tentativa de redução do consumo de drogas. Ele também tentou balé, algumas artes marciais, até chegar no terapeuta, e de lá ele nunca mais saiu. Finalmente, nos anos 2000, acendia na sua mente a luz para a mudança. Em 2003, no dia da independência dos Estados Unidos, e na busca da sua própria independência de um hábito tão ruim e degradante, lança as drogas ao mar, e era o seu ultimato. Ele já havia sofrido o suficiente, era hora de focar na parte boa da sua vida. Em 2005, se apaixonou e, segundo o próprio homem, havia encontrado a sua própria joia. Assim, ele ampliou o foco em sua carreira e obteve mais alguns papéis de pouco destaque, mas que ajudaram muito no momento tão crucial de ajuda e mudança na sua vida. Uma indústria de cinema, acho que talvez vocês conheçam, uma tal de Marvel, tinha guardado o papel perfeito para revolucionar o cinema da época e o mundo dos super-heróis. E em 2008, o ator faria seu primeiro teste de casting para um filme da carreira. E ali não restavam dúvidas para a produção de que o novo super-herói já tinha seu alter ego perfeito. Era a revolução do mundo dos super-heróis, e no caso dele, também no mundo real. Sucessos de bilheterias, trilogia exclusiva, elementos essencial no maior dos enredos históricos do cinema mundial, ele era o próprio fenômeno. E sim, estamos falando de Robert Downey Jr., o Tony Stark, o verdadeiro Homem de Ferro. Dono de bilheterias milionárias, é um enorme exemplo do que o reconhecimento, o autoconhecimento e a busca pela mudança pode representar em nossas vidas. A importância da análise de nossos hábitos está centrada em nos livrar de situações extremas de necessidade e dependência e evitar questões como as várias que apareceram na história que contei para vocês. Um vício é o cúmulo de um hábito degradante. Criar e desfazer hábitos faz com que possamos melhorar e todos têm uma capacidade de mudança. Na sua vida, Robert fez a tomada de decisão perfeita. Utilizou de artifícios que estavam presentes com você e na sua carreira para decidir mudar. Passou a aceitar e acolher a ajuda, e sua esposa também teve um papel fundamental nesse contexto. Ele escolheu o lado bom da vida, escolheu simplesmente mudar. E alguém que ao mesmo tempo tinha tudo, não tinha nada, e apenas demorou a enxergar o que era o seu tudo. Simplesmente por se encontrar num momento de vulnerabilidade em que hábitos foram criados para distração mental e fuga de sua dura realidade. Ao se ver nessa situação, colocou na balança o sucesso, junto do afastamento das drogas e o encontro com o fracasso de continuar-se naquela prisão constante. E nem estou falando somente da cadeia. Ele decidiu pelo sucesso, conquistou o sucesso, e muito mais do que pensava ser seu tudo. Nós devemos então pensar os hábitos com os dois lados da moeda, o bom, o positivo, e o ruim, que em situação extrema nos fazem a levar um caminho perdido. É importante entender que o anseio que leva à persistência pode ser resultado de uma insatisfação ou necessidade de se retirar de determinada situação. E temos a liberdade de escolher, modificar e conter nossos hábitos. Tudo isso para evitar que ele, de maneira degradante, nos prejudique de certa forma. E por isso, procure entender seus anseios, que te levam a um certo automatismo frequente. Gerencie e controle eles da melhor forma possível. Busque mudar se necessário e, antes de tudo, se conheça e se entenda.
Talvez só você precise disso. Se acostume a gerar novos costumes. Se ajude. A mudança pode estar em coisas novas que podem nos fazer acostumar com coisas extremamente boas. Obrigada!